A paz do Senhor, meus amados, vamos a mais uma aula aqui da comunidade A Bíblia Sem Mistérios, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 31 do livro de Gênesis, ainda na saga de Jacó, né? Nós estamos contando a história de Jacó, como ele chegou até Padã Arã, como ele casou com as mulheres, teve os 12 filhos que são fundamentais, porque é a partir daí que virão as 12 tribos de Israel. Então toda a história de Israel está constituída nessa paraxá, nesse passuco, nesse pequeno pedaço aí da escritura, né? Então aqui nós vamos aqui ler mais uma vez, aprender isso no hebraico, né? O número 31, que está na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, é assim, ó, Lamed Dalet Bereshit, né? Então, Lamed Dalet, essa letra aqui é o Lamed, essa letra aqui é o Dalet, não, amados, desculpe, Aleph, Lamed Aleph Bereshit. Então, essa palavra significa Bet, aqui é o Betz, aqui é o Resh, aqui é o Aleph, aqui é o Shin e aqui é o Yod. Significa Bereshit, né? O que está escrito deveria ter aqui um Tav, não tem. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar a ler a leitura do texto, que é o mais importante, que diz assim: E ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que era nosso pai, do que era nosso e do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. Então, nós temos essa primeira passagem aí, deixa eu projetar aqui para vocês verem. Acabei não projetando tudo, eu li com a minha imagem, mas tudo bem, né? Deixa eu mostrar também o primeiro versículo, a primeira tela, que é essa tela daqui do Lamed Aleph Bereshit. Então tá aqui o Lamed, o Aleph, que significa 31, né? Do lado da direita para a esquerda. Pronto, agora nós vamos ler o texto. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda a glória. Então aí está o texto no qual os filhos de Labão começam a questionar o trabalho, né, de Jacó ali naquela terra. Por quê? Porque tudo que Jacó estava fazendo sempre ele tinha prosperado, ele prosperava. E ele mandou que Labão escolhesse o rebanho e tudo direitinho, mas os filhos de Labão viram que o que Jacó fazia prosperava e o que eles faziam não estava prosperando. Essa palavra tomou, que está aí no hebraico, a palavra reuniu, né? Significa ele reuniu tudo que era de nosso pai, tudo que era de nosso pai fez, e fez para ele, certo, toda a glória, né? E aí vamos continuar a leitura do texto, porque aí vai ter um monte de revelação importante que a gente vai ver aqui a partir de agora, que é fundamental para o entendimento dessa passagem, né? Então vamos lá. Aí o versículos seguintes do 2 e 3 diz assim: Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Nesse momento aí, foi um momento onde Deus ele dá a direção para Jacó ir embora, né? Então, o próprio Yahshua, o próprio Elohim, Deus, disse para ele voltar para a terra. Volte para a terra dos seus pais, que lá eu serei contigo. Para onde era a terra dos pais dele? Primeiro, havia uma preocupação de Jacó com algumas situações que ele ia acabar acontecendo lá se ele voltasse. Mas Deus estava ali dizendo a ele que ele seria com ele, que era para desfazer aquela sociedade com Labão, porque Labão, a gente já viu que Labão sempre foi uma pessoa bem mercenária, né? Labão sempre olhou para o lado financeiro, sempre para o dinheiro, era o que Labão olhava. E aqui Jacó estava decidido, certo? Deus já tinha dado direcionamento a Jacó que chegou o tempo, não era mais para ele ficar ali. Certo? E aí começa então o início, né, da movimentação de retirada de Jacó, que vai ser um início extremamente complexo, como nós vamos ver. Aí, então mandou chamar Raquel e Lia ao campo para junto
do seu rebanho e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que, que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Então, Jacó lhe chama as suas esposas, né, tanto Raquel quanto Léa, e é importante frisar que essa ordem que foi colocada no texto, Raquel como Léa, tinha uma importância. Por quê? Porque Raquel era a esposa amada, por isso vinha antes de Léa. Que o normal dessa ordem seria depois. A gente pensa às vezes que as coisas na Bíblia são sem sentido, mas não são. Tudo na Bíblia tem um sentido específico. Então, mesmo os descendentes de Léa entendiam, né, que mesmo os descendentes de Léa entendiam que Raquel para Jacó era mais importante do que Léa. Isso em outros textos, como lá em Raquel, por exemplo, ou em Ruth, o capítulo 4, versículo 11, a gente vai chegar lá, Boaz cita que Raquel era principal em relação a Léa. Por isso aí está nessa ordem Raquel e Léa. E aí ele fala: vi a face de vosso pai, pois não está sendo mais comigo como era antes. E vocês sabem que Deus sempre foi comigo, Elohim sempre foi comigo, e sempre servi com todas as minhas energias, certo, para o seu pai. E ele continua aí nesse texto, ele vai falar mais uma coisa importante, certo, que é acerca de como ele foi tratado. Versículo 7 ao 9 diz assim: mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Isso aqui a gente vai dar uma explicação sobre isso. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos listrados. E assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. Nós sabemos que houve a primeira proposta, e aqui Jacó revela outras situações que não estavam antes revelados na Bíblia. Quando a Bíblia fala aqui nesse texto que o pai de Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, mas o texto lá está escrito nessa palavra Manaim, que significa 10 vezes 10, ou seja, muito mais do que 10 vezes. Né? E aqui ele fala sobre as pintadas e sobre os malhados, né, que isso aconteceu durante o processo. Quando Labão via que as pintadas estavam dando mais, ele mudava o salário de Jacó para as malhadas. Né? Aí Jacó utilizava então aquela estratégia que ele tinha e fazia com que os gados começassem a dar somente aquilo. Aquela estratégia de Jacó, irmãos, é uma manifestação física da fé. A certeza das coisas que se espera, e o fundamento das coisas que se espera é a certeza daquilo que não se vê. Né? Então, uma visualização mental. Jacó fazia isso com os animais, colocando aquelas varetas, e fazia com que isso gerasse os filhotes da forma como ele queria, e dessa forma a Bíblia fala que o gado, o rebanho de Labão passou para Jacó. Mas ele não foi desonesto hora nenhuma, porque quem mudava o salário era o próprio Labão. E Deus era com Jacó e cunhava a sua fé. A gente vai ver algumas coisas no livro de Gênesis importantes, né, principalmente no Êxodo também nós vamos ver isso, no Provérbios tem isso, que é um princípio de que Deus ele dá ao rico, ele dá ao ímpio para abençoar o justo. Né? Quem tem um livro sobre isso é Morris Cerullo. Alguns gostam de Morris Cerullo, outros não. Eu particularmente gosto de uma parte do trabalho, mas nem todos, onde ele fala, ele tem um livro escrito chamado A Grande Transferência de Riquezas, onde ele cita passagens da Bíblia onde Deus tirou do ímpio para dar ao justo. Né? Isso é algo que a gente não tem muito como explicar, mas que existe esse fenômeno na Bíblia, Né? Vamos continuar aqui a leitura do texto, porque aqui a gente vê esse fenômeno dessa transferência de riqueza acontecendo com Labão e Jacó. Versículo 10 em diante começa: E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui.
E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Pronto, vamos parar aqui. Depois a gente continua a leitura, porque isso aqui agora mostra um diálogo importante, um diálogo sobrenatural, né? Então, a partir do versículo 10, né, o texto lá no original, ele diz que na época do acasalamento do gado, né, então na época em que os gados estavam parindo, né, isso aqui é como tem lá no escrito no texto original, o tempo em que o rebanho concebia, como isso foi traduzido para o português. Então Jacó teve um sonho e ele via que tipo de gado era. Quem deu esse sonho? Esse sonho foi dado pelo próprio Deus, né? Então a Bíblia fala no versículo 11 que foi o próprio anjo de Deus, um anjo do Senhor. No hebraico está um anjo de Elohim, certo? Um anjo do Senhor. O anjo do Senhor dizia: Jacó, ergue, rogo teus olhos e vê que todos os carneiros que estão subindo sobre o gado, eles são dados, malhados, né? Eles são de acordo com aquilo que ele tem orientado, né? Ou seja, eles são, vamos ler o texto aqui de novo, ó. Que cobrem, eles são listrados, salpicados e malhados. São essas três palavras. Então eles não são de uma só cor, né? Porque no hebraico a palavra é um pouquinho diferente de listrado, né? Tem anelados, como se fossem anéis, né, assim em volta. Mas tudo bem, vamos lá. O importante aqui no português foi traduzido por listrados. E aí ele fala assim, ó, uma palavra que ele diz, do hebraico. No versículo 13, eu sou o E de Betel, ou seja, eu sou o El de Betel, eu sou Deus de Betel, né, que te ungiste. Então, como está escrito isso em português? Você vê que é diferença, ó. Eu sou Deus de Betel, então eu sou o El de Betel, que te ungiu, que lá em Betel, quando Jacó fez aquele altar, né? O Matzevá. Gente, aproveita, eu estou falando essas palavras no hebraico, é bom vocês anotarem isso, porque isso faz uma diferença muito grande na interpretação, né, do texto. Então eu tenho dado várias dicas aqui no hebraico, então você pega e anota. Então, Matzevá. E me juraste lá um juramento. Agora levante, sai dessa terra e volta à terra do seu nascimento. Qual foi esse juramento que Jacó fez? Qual foi esse voto? Foi o voto do dízimo, lembra? Né? Que Jacó disse que se tu fores comigo, me fizeres prosperar e me guardares e me proteger e me guiar, eu te darei o dízimo de tudo. Está lá no capítulo 28. Deus agora aparece e diz assim: eu sou Deus de Betel, ou El de Betel, né? Como é no hebraico, El de Betel, né? Então essa palavra está dizendo: sou Deus de Betel. Então Deus de Betel, e a Bíblia diz que ali tu juraste juramento, tu fizeste um juramento, tu fizeste um voto. A palavra que tem lá é voto, e o voto foi do dízimo. Ele disse: agora levanta, sai dessa terra e volta para a terra do seu nascimento. Por que a partir dali ele teria que dar o dízimo? Porque ele agora ia para a promessa. Qual era a promessa? Era Padã Arã? Não, a promessa era Canaã. Apesar de que ainda não tinha se prefigurado, ainda ia acontecer o êxodo, eles ainda iam caminhar pelo deserto, mas foi essa terra que Jacó estava que Deus prometeu para Abraão. Né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Então o dízimo é justamente o voto que foi feito com Deus para que Deus o fizesse prosperar nessa terra. Por isso Deus agora estava ali, o Deus de Israel, o Deus de Betel, aonde ele ergueu a Matzvá, né? o altar, certo? Estava ali agora lembrando ele, não é cobrando, porque Deus não cobra ninguém.
Entendeu, amados? Deus não cobra ninguém. O dízimo não é uma cobrança. O dízimo é um ato de gratidão. E a gente vê isso em Jacó. Quando ele disse, se tu fizeres isso por mim, por gratidão, Senhor, eu te darei o dízimo de tudo. Então, essa é uma passagem importante, né? Agora a gente vai ver o que é que as mulheres falam, né? Porque agora aqui também tem mais ensino fundamental para isso. Vamos voltar aqui para o texto. O versículo 14 a 16 diz assim: Então responderam Raquel e Lia. Observe que sempre Raquel vem à frente de Lia, né? E disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança da casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo que Deus te mandou. Olha aí, as mulheres, elas tiveram um discernimento espiritual profundo, né? Por quê? Porque elas foram de fato vendidas, né? Não foram. Jacó conquistou aquelas mulheres, né? Raquel e Léa. Jacó trabalhou por elas, foram 14 anos de trabalho para que ele tivesse as duas. Na verdade, ele ia trabalhar 7 anos por uma, mas como Labão, espertamente, né, sabiamente, não, ou melhor, astutamente, sabiamente não, astutamente, primeiro deu a Léa para ele, por uma questão de primogenitura, né? Apesar de que os escritos dos sábios judeus dizem que Raquel e Léa eram gêmeas. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas já vou deixar uma dica aí para você. Mas era um fato semelhante ao dele de Esaú e de Jacó. Esaú e Jacó era gêmeo, mas Esaú era o mais velho. Da mesma forma, existe essa teoria, esse ensino no meio judaico, no meio dos sábios judeus. O Talmud revela isso, né? Então, aqui elas agora, eles acharam, elas viram que era justo diante do Senhor, porque Jacó tinha comprado elas, então não havia mais herança para elas, porque elas não pertenciam mais ao pai. Então não tinha mais por que ficar esperando alguma coisa, né? E aí o que é que Deus fez? Deus demonstra também o cuidado com elas. Por quê? Se elas foram as mulheres escolhidas por Jacó, aquelas mulheres estariam também automaticamente debaixo da promessa de Deus. É porque toda uma família está debaixo de uma promessa de Deus. Então aquelas mulheres também receberiam parte, ou receberiam a bênção que Deus estava derramando sobre a vida de Jacó. E o versículo 16 fala que toda a riqueza, todas as propriedades do pai, agora elas não tinham mais direito, né? Não tinham mais direito, mas fazia parte agora da vida dela com Jacó, e por isso elas acharam justo, acharam correto que fossem agora sair daquele lugar. Vamos continuar aqui a leitura do texto, né? Então vamos ler aqui o versículo 17, 18, diz assim: Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todo o seu bem que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, terra de Canaã. Então aqui agora Jacó sai em viagem. Então ele pega tudo, ele não sai em viagem assim do conhecimento de Labão. Nós vamos ver isso, né? Mas ele pegou todas as coisas que ele tinha e ele foi para voltar para Canaã, para a terra de seu pai. Então todo o rebanho que ele adquiriu, porque na verdade é o seguinte: o rebanho que Jacó tinha não foi roubado, ele foi ganho, na verdade ele foi comprado. Ele comprou com o quê? Com o seu próprio trabalho. Então o trabalho de Jacó, o salário de Jacó era o gado, né? Então no lugar de receber dinheiro, ele recebia o gado. Então o texto lá no hebraico que fala sobre isso, do rebanho adquirido, do rebanho comprado, certo? Fala justamente que foi pago isso. Então não é algo que ele não tinha direito, né? Aqui agora, depois desse texto, é que acontece o primeiro problema, porque se não tivesse acontecido o que nós vamos ler agora, talvez a história fosse um pouco diferente. E Raquel comete um pecado terrível,
e esse pecado gerou um problema muito grande para Jacó. Vamos ver o que foi que aconteceu. Ó. E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó logrou a Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugir. E fugiu com ele tudo que tinha. E levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. São 3 versículos, vamos dar uma estudada nesses 3 versículos aí, porque tem uma coisa muito séria que acontece aí, certo? Que revela inclusive o porquê de Raquel ter morrido, o porquê de Labão ter de Labão ter perseguido Jacó, o porquê de Deus ter dado a ordem para Abraão ter saído de lá daquela terra. Então tá aqui. Quando Raquel rouba os seus ídolos, os ídolos de Labão, certo? Raquel ela cometeu um pecado, mas foi um pecado que ela tinha uma boa intenção. Certo? De acordo com Gênesis Rabá, né, que é uma parte da Talmud, né, lá na página 74, na quinta linha, diz o seguinte, que a intenção de Raquel era afastar seu pai da adoração de ídolos. Por quê? Lá em Padã Arã, que era a terra de Abraão, era uma terra de idolatria. Por isso Deus tirou Abraão de lá. Mas, ainda que tenha sido com boa intenção, esse pecado depois ele seria de um problema muito grande para Raquel. E a gente vai ver que isso gerou, inclusive, a morte de Raquel. Né? Porque todo pecado ele leva à morte, tem como salário a morte. Né? E fala o texto, nessa passagem que a gente leu, a gente diz que Jacó logrou a Labão arameu porque não lhe fez saber que fugia. Né? Então, na verdade, essa palavra que aparece lá, assim, é como se fosse que Jacó saiu em segredo, com a intenção de enganar mesmo Labão. Né? Jacó ainda não estava completamente no processo de conversão. Então ele ainda tinha a prática aprendida com a mãe lá, através de Isaac. Essa prática ainda estava presente na vida de Jacó. E ele usou dessa prática com Labão e ele fugiu com tudo que era dele e cruzou o rio e foi lá para o monte Gileade e lá ficou na montanha de Gileade. Né? Vamos continuar a leitura, certo? Para a gente entender mais ainda esse texto. Vamos lá. Então a Bíblia diz que no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu seu caminho por 7 dias. E alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Olha só como Deus cuidava de Jacó. Mas olha só, vamos analisar essa passagem integralmente ela, né? Então o que é que acontece? Labão foi informado já 3 dias depois, né? Esse 3 dias é importante. 3 dias sempre chega a vitória. Aí tomou os irmãos dele com ele, certo? E perseguiram por um caminho de 7 dias e alcançou no monte de Gileade, certo? Então, durante os 3 dias nos quais o mensageiro foi dizer a Labão para Jacó que havia continuado sua jornada, consequentemente Jacó estava a 6 dias de distância de Labão. Aí no 7º dia, por que demorou 7 dias? É porque foram 3 de ida e 3 de volta. E no 7º dia é o dia que Jacó cobriu certo trecho do terreno que tornava 7 dias do ponto de partida de Labão. Labão aí alcança ele. Então a distância entre Jacó e Labão não era somente 3 dias, mas era de 7 dias. E Labão percorreu esses 7 dias em um dia, ou seja, percorreu em altíssima velocidade e ele percorreu por 7 dias. Então veio Elohim a Labão, né? Veio Deus a Labão e disse: olha, guarda-te, não fale nada para Jacó, nem de bom nem de mal. Porque ele não deveria falar de bom, porque todo o bem que os ímpios fazem aos justos é mal na opinião dos justos. Isso é um comentário talmúdico que está em Evamot, na parte 103b. Né? Então, tudo que um ímpio fala para a gente, não tem nada de bom que o ímpio possa falar para a gente. Como segundo esse texto aí. Então é bom a gente aprender esses princípios, porque isso são princípios de sabedoria. A gente deve ouvir sempre a palavra de Deus.
só os justos, só o que a justiça de Deus nos ensina. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura aqui, que é importante a gente continuar entendendo esse texto. Amados, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar depois lá na área de membros, ou se você tem acesso ao meu WhatsApp, pode ser pelo meu WhatsApp também. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente, lograste-me e não me fizeste saber? Para que eu te enviasse com alegria, com cânticos e com tamborim e com harpa. Também não permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora fazendo assim. Então há uma revolta aí da parte de Labão. E ele expõe a sua revolta diante de Jacó, mesmo tendo recebido a orientação de não falar. Né? E essa palavra lograste-me, né? Não é a palavra correta. Né? Na verdade, a palavra que está lá no hebraico é esse tipo, roubou minha mente. Né? Então seria, mas me enganou mesmo. Foi isso que Labão disse para Jacó: você me enganou e não deixasse nem beijar meus filhos, minhas filhas. Né? Ele se achava assim, até que tinha poder sobre isso. Né? Que ele estava questionando verdadeiramente, né? O que fazer ali agora com o que fazer ali com Jacó, o que fazer com Jacó. Mas aí nos versículos seguintes vai ter umas revelações muito boas que a gente vai ver aqui agora, que demonstram que Labão ele queria fazer um mal a Jacó, mas não podia. E ele disse: o poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite dizendo: guarda-te para que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa do seu pai, por que furtastes os meus deuses? Olha aí, isso é fundamental, irmãos, para a gente aprender. Né? Porque aqui agora Labão mostra verdadeiramente quem ele é. E a gente entende o porquê que Deus tirou Abraão daquele lugar. Porque Abraão, apesar de Abraão, de Isaac, querer que fossem buscar filhos daquela terra, certo? Mas aquela terra era uma terra de idolatria, por isso Deus tirou eles de lá. Né? E essa palavra, desejas a casa do teu pai porque saqueaste, porque roubou os deuses dele. Ele está dizendo o seguinte: você quer voltar lá para o seu Deus? O seu Deus disse para mim, para não falar nem bem nem mal com Jacó. Você já tinha o seu Deus, já está voltando para a casa do seu pai. Agora, por que você levou os meus? Por que você levou os meus? E isso foi assim algo que tem uma implicação, como a gente vai ver aqui agora, texto, a leitura. Certo? Que Jacó responde assim, ó. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebataria as tuas filhas, com quem achares os teus dedos, os seus deuses, esse não vivo. Olha aqui, ó. Olha essa declaração aqui. Tá vendo? Olha essa declaração aqui. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, que está comigo. Toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. E assim, a consequência da atitude de Raquel foi muito grave. Muito, muito grave. Jacó temeu, a primeira, essa palavra porque temi, ele está falando de estar se referindo a porque não temeu aos deuses de Labão, que é o que parece, né? Mas, na verdade, Jacó ali estava respondendo as perguntas de Labão. E a primeira pergunta que Labão fez, certo? Foi sobre as filhas de Jacó. Então ele estava respondendo ali as filhas de Labão, perdão. Quando ele disse assim, quando Labão começa a conversar com ele, Labão começa a dizer:
e não me desejar, não, é versículo 26. E roubaste, não me contaste, despedi-me-ei com cânticos e tambor e ira. Não, mais um pouquinho ainda. Assim aqui, versículo 26, que diz assim, ó, disse Labão a Jacó, por que roubaste o meu coração e conduziu as minhas filhas como prisioneiras de espada? Essa palavra, pois temi, está respondendo àquela pergunta. Temi, para que você não tirasse as tuas filhas de mim. Não foi porque ele temeu os deuses, mas para que ele levou as filhas sem falar nada, para que não fosse tirado as filhas dele. Agora no versículo 32, ele começa a responder a pergunta dos ídolos. E aí ele dá a sentença de morte para Raquel sem saber. Ele diz, ó, aquele com quem encontraste teus deuses não viverá. Então, essa foi a palavra que sentenciou Raquel à morte. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Então Jacó deu uma palavra terrível, uma sentença de morte para Raquel, a mulher que ele amava. Por quê? Porque ele não atentou ao erro que ela tinha cometido. Amados, não tem nada que nós façamos que fique impune. Então é importante a gente prestar atenção em detalhes de um texto como esse. Aí diz assim, ó, então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então aqui, ó, a Raquel, ela foi ainda astuta, ela tinha boa intenção, mas não era a atitude correta. Ele entrou em todas as tendas e entrou na de Raquel também, mas não achou. Raquel tinha colocado embaixo da cocheira ali. Eu não tenho aquela almofada que coloca em cima do camelo. Ela colocou ali embaixo e se sentou em cima. E Labão inspecionou tudo e não achou. Não achou. E aí, Raquel entra para poder apaziguar a situação. A gente vai ler agora o que é que ela fala, né? Aqui ela entra para apaziguar e disse assim, ó, e ela disse a seu pai, fala com Labão, não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Na verdade, Raquel utilizou de outra estratégia, né? Mais uma estratégia que Raquel utiliza, e a gente vê aí nesse texto que ela fala o quê? Ela disse que estava no costume das mulheres, no caminho das mulheres, ou seja, ela estava menstruada, é isso que significa. Ela disse, seu pai não haja raiva dos olhos do Senhor, pois não levanta-me diante da face, por estou no caminho das mulheres. Como é no hebraico, não é no original. Então não é o caminho, a gente fala costume, foi a forma como foi traduzida para o português. E isso se refere à menstruação. Então ela disse ao pai que estava menstruada, por isso não ia levantar, para que não houvesse o resultado que vocês mulheres que estão assistindo a aula sabem o que é, né? E aí a Bíblia fala que Jacó se irou com Labão e disse a ele, qual é o meu pecado? Porque seguiste a mim? Porque viesse atrás de mim? Porque me perseguiu? Né? E aí ele fala que os versículos seguintes são a continuação desse. Vamos ler esses versículos seguintes. Né? Aqui está dizendo que, e aí, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste todos os móveis da tua casa, põe-no daqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu tive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado eu pagava, o furtado de dia e o furtado de noite na minha mão o requerias. Então aqui agora Jacó estava se justificando, falando sobre os 20 anos que ele passou lá. Foram 20 anos no total, 14 anos trabalhando para casar e mais 6 anos depois para poder fazer riqueza.
Então ele fala aqui que ele procurou tudo, inspecionaste todos os móveis, não achou nada. E aí o que ele diz, ele fala sobre que o gado dele não abortou, não ficaram estéreis, né? E se algum carneiro, ele não comeu nenhum rebanho do carneiro, e se havia algum animal mutilado, ele assumia, né? Porque ele, na verdade, o texto diz que Labão exigia, né? Então ele se sentia roubado de dia e roubado de noite. Era assim, essa era essa ideia. E todos que eram roubados também ele assumia, né? E ele continua ainda falando sobre isso nos versículos seguintes. Ele ainda continua justificando, conversando sobre o assunto com Labão. Ainda estava quebrando o pau com Labão, né? E eu estava assim: o dia me consumiu o calor, de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado por 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas mulheres e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então aqui agora Jacó já entra pesado para Labão, porque ele fala, inclusive, do sofrimento que ele passou, né? Que foram 14 anos trabalhando para ter a esposa, e mais 6 anos que foi o tempo que ele enriqueceu. Nesses 14 anos em que ele trabalhou, ou nesses 20 anos, ele fala sobre o calor de dia e a geada à noite. Que eu não tive ainda a oportunidade de ir ao deserto, mas eu já estudei sobre isso. E eu sei que no deserto, de dia a temperatura é 50 graus e à noite a temperatura é 0 grau, né? Porque, inclusive, a gente vê nos filmes, né, as pessoas usarem roupas pesadas para ir para o deserto, é porque as roupas pesadas protegem do sol, fazem suar, e aquele próprio suor é que refresca as pessoas. E à noite, quando já vai estar seco também a roupa, porque o próprio calor seca, certo? Aquela roupa protege do frio, né? Então ele diz ainda mais: se não fosse Deus por ele, né, ele teria saído de mãos vazias, ele tinha saído sem nada. E de fato não tenho dúvida nenhuma que Labão faria isso com ele, porque Labão não tem caráter. A gente já viu que Labão era um sujeito problemático, difícil e complexo de se lidar, né? Então agora aqui a gente já está na parte final da passagem. Disse assim, ó: e respondeu Labão e disse: Jacó, estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos uma aliança, eu e tu, e seja por testemunha entre mim e ti. Mais uma vez aí, Labão, para não sair por baixo, ele viu que ele estava perdendo a discussão, ele chama Jacó para um acordo, né? Então ele chama Jacó para um pacto, né? E agora façamos um pacto, você e eu, e será por testemunho entre mim e ti. Então Jacó aí topa. Então ele toma uma pedra, né? Vamos continuar lendo aqui, né? Deixa eu continuar aqui para a gente ver essa última parte, certo? Vamos lá. Então toma a última parte aqui e diz: ó, então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Vamos lá. Aqui é importante esse trechinho aqui, porque Labão era arameu, arameu falava aramaico. Aí Jacó era hebreu, e Jacó falava hebraico. Por isso, Jegar Saaduta e Galeede é praticamente a mesma palavra. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede e Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Então esse aí foi o pacto que Jacó fez com Labão, né? E ali, mais uma vez, vamos lembrar de novo, no versículo 45, quando Jacó fala que ergueu uma pedra, um altar. Fala o que é altar? Matzevar, né? Matzevar. Então pega essa palavra aí que é importante.
Aí disse Jacó, seus irmãos junte as pedras, tomar as pedras ah, na verdade, essa palavra Labão chamou de Egá Sarraduta, né? E Jacó chamou de Galaed. Na verdade, são duas palavras que significam monte de testemunho. Então, a tradução de Egá Sarraduta e Galaed é essa aí, monte de testemunho. Então, Jacó disse. Você vê que Labão ele fala isso no versículo 48. Né? Vamos ver se está traduzido aqui, eu estou lendo no hebraico. Então, aqui, ó, Jacó chamou de Galaed. Aqui, ó. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha. Então é isso. Essa palavra lá no hebraico está assim, separada. Ela é Gal e Ed. É Galeed, que é o que acabou formando-se o nome Galeed. Então, aí eles colocam um pacto diante do Senhor, atente o Senhor entre mim e ti, certo? Para que esse pacto que eles estavam fazendo agora fosse realmente firmado em verdade, porque Labão era um sujeito bem difícil. Né? Aí os versículos 50 a 53 diz assim, ó, se afligirem as minhas filhas, se tomarem as mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunho entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão. E eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha. E esta coluna seja testemunha. Que eu não passarei este montão a ti, e tu não passarás este montão e esta coluna a mim para o mal. Para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus de seu pai julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então aqui mais uma... Esse aqui é o pacto completo, né, que eles fazem diante. Gente, é uma coisa que é importante, precisa até fazer uma aula sobre aliança um dia. Não está dentro do programa, mas eu tenho desejo de falar sobre isso. Né? A preocupação de Labão era que Jacó tratasse bem suas filhas. Então ele faz esse pacto com Labão também para que Jacó não voltasse para suas terras, não invadisse as suas terras. E aquele monte ali era um sinal disso. Toda aliança precisa de um sinal. O sinal da aliança deles era esse montão. E esse montão ali significava que entre um e o outro eles não passavam, não podiam passar. Né? Eles não podiam passar. Quando o Labão coloca assim, para o mal, significa para a guerra. Mas se fosse, por exemplo, para fins comerciais, ele podia passar. Né? Então ele fala que o Deus de Abraão, os deuses de Naor, e aí você vê a diferença. Naor era irmão de Abraão, Abraão servia a Deus e Naor era um idólatra. Né? E os deuses de seu pai, e já a Bíblia fala que Jacó jura por temor do pai dele. Né? E ali conclui, a gente vai concluir agora essa passagem aí, né? E vai terminar aqui esse estudo de hoje, né? Com um sacrifício, né? Onde a Bíblia fala assim que ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e filhas, abençoou-os e partiu e voltou Labão para o seu lugar. Então aqui Labão vai embora, né? Volta para sua terra. E a gente conclui esse trecho aí. Jacó agora sai de Padã Arã. E Jacó vai agora vai para Canaã. Mas antes disso, próximo capítulo tem um fato tremendo, né, que nós vamos aprender daqui a pouco na próxima aula. Se já tiver gravado aí, você já pode acompanhar. E a gente vai se aprofundar cada vez mais. Né? Então esse aí foi o estudo do capítulo 31 do livro de Gênesis, né? E que vocês possam aproveitar bastante esse ensino e que Deus abençoe vocês no nome de Jesus e até a próxima aula.